A Bíblia ela gosta muito de usar analogias para ajudar a gente a entender um pouco sobre a caminhada cristã, a vida cristã. E essa é uma imagem que a Bíblia gosta muito de usar, principalmente o Novo Testamento, para falar do que é essa vida cristã. Vocês já assistiram essas imagens, principalmente em épocas de Olimpíadas, quando tem aquela maratona que o pessoal começa correndo no estádio, sai do estádio, vai andar por lugares bem conhecidos na cidade onde está acontecendo as Olimpíadas, e depois retornam para o estádio, saem muitos corredores, na etapa final da corrida apenas poucos corredores começam a entrar no estádio, e o estádio todo ali completamente lotado, aguardando a chegada dos vencedores dessa maratona. E a Bíblia relata disso, por exemplo, no livro de Hebreus, quando diz que existe uma grande nuvem de testemunhas que já faleceram neste mundo, mas estão vivos no Senhor, e é como se essa nuvem de testemunhas estivesse olhando a gente, estivesse olhando esse nosso momento e vendo essa nossa corrida na fé. E na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, tem uma expressão muito interessante que Pedro usa, e nós vamos apenas pontuar como introdução para aquilo que a gente há de conversar nessa noite. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Quem achar, por favor, leia em voz bem alta. Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, nos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Olha que interessante. Pedro está falando que os profetas, eles anunciaram uma palavra que eles nem sabiam que chegariam até nós, chegaria até os leitores de Pedro. E Pedro está falando ainda muito mais do que isso. A pregação desses profetas era uma espécie de evangelho, eles estavam apontando para o evangelho de Jesus. E essa expectativa da manifestação do evangelho, ela se manifesta no céu de que maneira? Coisas que até os anjos anelam observar. Os anjos não anseiam pregar o evangelho, mas é como se os anjos estivessem junto com essa nuvem de testemunhas, olhando a minha e a sua corrida. Estão ali acompanhando. Elaine, que legal, olha lá, ela está passando por essa aprovação, acabou de passar pelo obstáculo, que legal. Puxa, o Eugênio tropeçou. Vamos lá, Eugênio, levanta. Eles começam a aplaudir. Levanta, Eugênio, você vai conseguir, continue, não desanime. Essa nuvem de testemunhas formada por pessoas que professam Jesus, morreram, mas continuam crendo em Jesus. Os anjos que servem a Deus continuamente estão todos eles olhando para nós, acompanhando a nossa corrida, enquanto estamos aqui nessa caminhada cristã. E agora a pergunta é, o que é evangelho? Porque o texto que a Fátima leu tem a ver com isso, com o evangelho, anunciar o evangelho. O que significa evangelho? Me ajudem. Boas novas, ótimo. E o que são boas novas? Palavra de Deus, pregação da palavra de Deus. Palavra de esperança, de luz. O que é uma boa nova? Nova significa algo novo, algo que não é velho. E boa é o contrário de ruim, de má. Então, peraí, eu aprendi que para a gente poder entender o significado de alguma coisa, a única forma de a gente conseguir compreender é comparando. Por exemplo, tem gente que gosta de comer comida amarga, mas como é que eu sei que algo é amargo? Quando eu comparo com algo que não é amargo. Como eu sei que algo é salgado? Quando eu comparo com algo que é doce. Então, se boa nova é algo bom e é novo, ele só pode ser bom e novo se comparado a algo que não era bom, que era velho e que era ruim. E o que é velho e ruim? Que é o contrário da boa nova. Se boa nova é esperança, se boa nova é palavra de Deus, se boa nova fala disso tudo, qual que é a má antiga? Qual que é a má antiga, que é o contrário da boa nova? É uma notícia. O pecado, a morte, exato, é isso mesmo. E essa má notícia, ela é ensinada por todas as religiões. Todas as religiões dizem assim, você não presta. Você não é aceito por Deus.
Você é pecador, você é pecadora. Toda religião ensina isso. E a boa nova, então, vem dizer algo completamente novo. Vem dizer de algo que vence essa má notícia. Deus ama você, apesar de você não ser bom. Apesar de você ser um pecador, Deus ama você. Vocês viram o que aconteceu aqui em Mogi, questão de 2, 3 semanas? Aquela chuva inundou alguns lugares, foi terrível. Aconteceu agora no final de semana no Espírito Santo, vocês viram? Gente, que lá tem um nome que a gente dá para isso. Que nome que a gente dá para uma situação dessa? Quando está tudo aparentemente bem, de repente acontece tudo ruim. Catástrofe. Isso é uma catástrofe. Catástrofe é quando está tudo bem e de uma hora para outra inverte a situação e fica tudo mal. Um dos principais escritores do mundo, chamado Tolkien, ele inventou uma palavra diferente para catástrofe, uma palavra que vence a catástrofe. E o nome que ele dá a essa palavra é eucatástrofe. Ele escrevendo uma carta para o filho dele, aí ele falou um pouco sobre o que seria essa eucatástrofe. Eucatástrofe é a repentina mudança feliz em uma história que o atinge com uma alegria que o leva às lágrimas. E Tolkien, cristão, ele falava assim: a ressurreição é uma eucatástrofe, porque estava tudo ruim, nós estávamos acostumados à má notícia de que nós não éramos merecedores de Deus, de que nós éramos merecedores de punição, de inferno, mas então acontece a ressurreição em Cristo e uma eucatástrofe surge. Por que ele coloca a palavrinha eu antes? Porque no grego eu significa bom, bem. Evangelho no grego é euangelos, boa notícia, uma boa mudança, eucatástrofe. E é isso que acontece nessa nossa corrida. Às vezes parece que a gente tropeça, parece que a gente cai, mas não é para deixar a gente estatelado no chão. Serve apenas para continuar provocando esse impulso, ajudando a gente a levantar e continuar perseverando em tudo aquilo que Deus tem proposto para a gente. Por isso que a gente está conversando nesses domingos sobre isso, perseverança, que é o tema da carta de Pedro. É aquilo que ele entende que deve permear a vida de um cristão. E a carta de Pedro, ela fala exatamente disso, de mudanças, e preste bem atenção em mim, por favor, de mudanças que acontecem. Você tinha uma vida baseada na má notícia ou na má velha, e agora você tem uma nova postura de vida a partir da boa nova. Uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. E a gente vai ler os versículos agora que vão falar um pouco mais disso, vão introduzir esse tipo de ideia na vida dos cristãos que estavam lendo essa carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 23. Então nós vamos continuar lendo a carta de Pedro. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Em algumas traduções, cingindo os lombos. Uma expressão bem esquisita, mas é cingindo os lombos. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Quero que vocês leiam comigo de novo o versículo 18, para fixar no coração e na mente de vocês. Versículo 18, vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Isto. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês.
Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vamos ler o 22 juntos? 1, 2, 3. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, ou vocês nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Bom, quem assiste televisão vai lembrar de alguns programas novos, que já faz uns 10 anos que estão aí no ar. Programas de mudanças, de transformações. Alguém pode me ajudar a citar algum nome desses programas, quadros de TV, ou até programa mesmo? Como? Lata Velha. Qual que é a ideia da Lata Velha, do programa da Lata Velha? Alguém lembra? Pegar um carro velho e transformar ele num carro novo, né? E essa é uma transformação radical. Algum outro programa desse tipo de transformação? Lar Docilar. Decora, Irmãos à Obra. Que mais? Esquadrão da Moda. Qual, Fátima? Café Filosófico. É uma transformação também, é verdade. É o tipo de transformação. Ame ou Deixa. Eu estava pesquisando, eu vi um lá que tinha Mude o Meu Marido, alguma coisa assim. Engraçado, porque daí pegava assim, o marido tudo mulambento, barbudo, tudo assim, igual eu, né? E daí muda para deixar bonito, mas não tem jeito. Hoje, minha sogra chegou na sexta-feira, graças a Deus chegou bem, está viva. Aí a tia também chegou junto, a gente foi levar minha sogra e a tia para casa de uma outra tia da Letéia que mora aqui em Mogi para almoçar e tal. E daí no carro a gente está indo, né? Daí minha sogra fala assim, nossa, quem diria, né? Quando a Letéia levou o Eugênio para casa, todo mundo pensou assim, que menino feio esse, meu Deus do céu. Mas tem coisas que fazem bem para a nossa vida, né? Você faz bem para mim, meu amor, olha só. Aí disseram que menino feio que era, não falaram nada atualmente. Né? Tem coisa que não muda muito, né, Vinho? Mas essas transformações são muito visíveis, né? E essa foto é de uma transformação dessa, de um canal aqui do Brasil, e que mostrou a mudança que aconteceu na vida dessa mulher. Ela tinha um problema nos dentes e muda a autoestima. Não é à toa que o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos. O Brasil é o país que mais realiza cirurgia estética, porque tem tudo a ver com autoestima. Quem não quer tirar um pouco a ruga, né? Quem não quer deixar o cabelo diferente, faz parte, a gente quer se sentir bem, a gente quer se olhar no espelho e falar, poxa, estou feliz com o que está acontecendo. Você sabe o que é essa experiência? Sabe quando você coloca aquela roupa que parece que fica legal, assim, você sai até mais confiante. Quando você tem que ir para uma reunião mais decisiva, você coloca aquela roupa, porque aquela roupa parece que joga você lá para cima e você vai confiante. Faz parte. Mas é exatamente sobre isso que Pedro escreveu nesses versículos que nós lemos, de uma mudança que acontece, não apenas um tapa no visual, mas uma transformação que acontece de dentro para fora. Porque toda mudança que Jesus faz na nossa vida é uma mudança que começa de dentro para fora. É uma mudança que se manifesta nas nossas relações. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. E é muito importante a gente perceber que antes nós tínhamos uma espécie de relação doente com Jesus. E depois que a gente se converte a Jesus, a gente passa a ter uma relação saudável. E como é essa relação doente com Jesus? Um escritor cristão chamado Larry Crabb escreveu um livro chamado De Dentro para Fora. Esse é um livro que eu recomendo fortemente a vocês, se vocês quiserem comprar, para ler, para ter. É um livro muito interessante que ele fala exatamente dessa transformação provocada pelo Espírito na nossa vida. Olha que interessante essa frase que ele escreve logo no início do livro. Quero que os homens leiam em voz bem alta. 1, 2, 3. O alvo da vida cristã não é mais conhecer a Cristo e servi-lo até que Ele volte, mas aliviar os sofrimentos da alma. Hoje, as pessoas buscam Jesus não para entregar a vida delas a Jesus e servi-lo até o retorno dele. Hoje, as pessoas buscam Jesus porque querem alguém que resolva os problemas da sua alma, os seus problemas emocionais, os seus problemas, as suas dores do coração. Cristo não é mais apresentado como o Senhor do universo.
Cristo é apresentado como o maior psicólogo que já existiu. Cristo é apresentado como um mágico que vai solucionar os seus problemas. Eu preciso dizer isso para você, meu irmão e minha irmã. Ele é o Senhor do universo. Ele não quer ser o seu psicólogo. Ele quer ser o seu Senhor. Antes, nós seguimos a Cristo querendo uma solução para os nossos problemas, porque a religião nos ensinava isso. Jesus vai curar você. Jesus pode realmente curar, mas não é a cura física que Ele quer realizar. Jesus não quer tirar sua dor de cabeça. Jesus não quer tirar apenas as dores do seu corpo. Jesus quer transformar você por completo, para que você seja parecido com Ele. É isso, é senhorio. Vamos ler o versículo 13 ao 16, para reativar nossa memória. Quero que as minhas irmãs agora leiam, por favor. 1, 2, 3. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Perfeito. Muito obrigado, meus irmãos. Linda leitura. A coisa é muito clara, então. Antes, vivíamos de uma maneira clara. E agora, devemos viver de outra maneira. Como eu disse no versículo 13, existe uma tradução diferente dessa que está aqui. Diz assim, cingindo os lombos. E é uma expressão muito comum aos judeus e aos gregos. O que é cingir? Cingir, quando eu ouvi essa palavra, parecia assim, ungir. Então, será que é molhar os lombos? Molhar a parte de lado aqui do quadril? Não. A ideia de cingir é você pegar uma cinta e você amarrar na altura do quadril. Para quê? Para subir o vestido. Porque a roupa que se usava naquela época eram vestidos. Homens usavam vestidos. E aí quando você cingia os lombos, você subia um pouco o vestido para quê? Para poder ter maior mobilidade, para poder agir de maneira mais contundente, mais rápido, mais fácil. Pedro então está dizendo exatamente isso. E aqui na Nova Versão Internacional eles traduzem essa expressão tão cultural para uma expressão mais simples. Estejam com a mente preparada para quê? Prontos para agir. Quando a gente é transformado por Jesus, é um processo interessante. A nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de enxergar as pessoas muda. Nós passamos a enxergar as coisas não mais a partir do nosso olhar, mas a partir do olhar de Cristo. Essa semana eu ouvi alguém comentando, não vou lembrar quem comentou comigo, mas essa pessoa estava falando assim, que percebeu que algum tempo atrás, quando ela olhava para certo grupo de pessoas, ela tinha muita raiva, muita indignação dessas pessoas. Mas hoje essa semana ela se pegou, olhando para esse mesmo grupo de pessoas e pensando assim, essa pessoa tem uma história por trás. E só Jesus pode curar a história dessa pessoa. Porque é isso, a nossa maneira de interagir com o mundo é transformado, a nossa maneira de interagir com a gente mesmo é mudado. Nós somos transformados de dentro para fora. Então percebam, nesses versículos que nós lemos, existe uma forma antiga e uma forma nova. Versículo 14. Como filhos obedientes, ou seja, nessa maneira nova, vocês não podem mais fazer aquilo que era velho. E o que era velho no versículo 14, que está dizendo ali? Maus desejos. Todos nós éramos inclinados ou obedecíamos aos maus desejos. E o que são esses maus desejos, de acordo com a Bíblia? Todo ser humano ele é egoísta por natureza. Uma boa experiência que você vai ter, uma comprovação científica teológica, vamos dizer assim, dessa constatação é pegar o trem na luz, 6 horas da tarde. Como que isso se configura, essa maldade humana, num episódio desse? O que acontece quando você pegar trem na luz, 6 horas da tarde? Todo mundo quer entrar ao mesmo tempo e que se exploda os outros. E se possível, deixa a pessoa cair e passa por cima. É isso.
Os maus desejos são essas emoções que nos tomam de assalto e fazem a gente ter reações impulsivas, explosivas, impossíveis. Coisas que não deveríamos fazer, coisas que não deveríamos falar, mas quando a gente menos percebe, foi. E depois que o caldo entorna, a gente tem que resolver tudo aquilo que deu errado por causa da nossa explosão. É disso que Pedro está falando. Antes vocês eram obedientes a esses desejos, vocês sentiam vontade de gritar, vocês gritavam, vocês sentiam vontade de dar um tapa na cara do outro, vocês davam, vocês sentiam vontade de mandar tudo às favas, vocês mandavam. Mas agora não, agora vocês são filhos obedientes, não agora dos maus desejos, mas filhos obedientes de Deus. Antes nós vivíamos na ignorância. Você conhece aquele tipo de gente que dá a péssima desculpa? Eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Eu não consigo mudar. Gente, só tem um tipo de gente que não muda, jamais. A pessoa falsa, a pessoa que não existe. Porque até morto muda. Você enterra um morto num dia, 3 dias depois ele já está mudando. O corpo já não é mais o mesmo. Só não muda quem não existe. Todos nós mudamos. Mudamos o gosto, mudamos o jeito, mudamos algumas práticas. Talvez fosse mais honesto a gente dizer, eu não sei como mudar. Isso é honesto. E eu vou ser sincero com você, dificilmente a gente consegue mudar uma coisa ruim na gente, se não for o Espírito. Transformando a gente de dentro para fora, a gente não consegue. E é por isso que Deus enviou o seu Espírito, porque o seu Espírito vem até nós quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e Ele começa a habitar o nosso interior e começa uma mudança de dentro para fora, um processo que a Bíblia chama de santificação. E o versículo 15 e 16 fala exatamente disso. Quem pode ler para a gente novamente versículos 15 e 16, por favor? Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. 16, por favor. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Perfeito. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Ótima leitura. A nossa santidade não tem a ver com o nosso padrão, porque a gente confunde santidade com o quê? Com padrão moral. O que é ser santo na religião? Ser santo é você não mentir, não roubar, não falar mal do outro. E existe gente que consegue não fazer isso? O padrão de santidade da religião é você deixar de ser humano e você se tornar um anjo. E preste bem atenção, foi exatamente isso que fez o diabo cair, porque o diabo quis ser o que ele não era. O diabo não quis ser anjo, ele quis ser Deus. Homens e mulheres caem quando eles deixam de querer ser homens e mulheres e tentam ser algo que eles não são. Quando querem ser anjos, quando querem ser anjas, quando querem ser perfeitos. O convite do Evangelho não é que a gente se torne alguém que a gente não poderia ser. O convite do Evangelho é a gente ter um olhar muito honesto sobre a gente e falar, eu sou pecador, eu não sei mudar essas coisas, eu não tenho condições de mudar isso, eu preciso de um Salvador na minha vida. E aí Jesus passa a fazer parte da sua história. Percebe a diferença? Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E Pedro vai explicar depois de que forma que essa santidade ela se manifesta. Porque lembrem, tem um antes e tem um depois. É uma transformação radical que está acontecendo aqui na vida das pessoas. Versículos 17 a 20, agora os meus irmãos vão ler em voz bem alta. Homens, vamos lá. 1, 2, 3. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês.
Então Pedro está dizendo que a única forma da gente conseguir viver uma vida santa é ali o versículo 17. Portem-se com temor. E aí começa a nossa complicação. O que é temor? E para a gente não perder muito tempo, aqueles que têm acesso à internet, por favor, pesquisem ali no Dr. Google, no Pastor Google, significado temor. E me ajudem, por gentileza. Quando fala temor, parece que é uma coisa, mas talvez não seja essa coisa que parece, talvez seja outra coisa. Temor. Define temor, significado temor, e quem achar pode ler em voz bem alta. Falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto. Sentimento de profundo respeito e obediência, assim, a Deus. Opa! Então, quando é relativo a coisas humanas, é um sentimento de pavor, é uma ansiedade, é um desespero. Mas quando é relativo a Deus, qual é o sentimento que está envolvido ali? Profundo respeito e obediência. Olha que interessante. Temor não é medo. A gente foi ensinado a ter medo de Deus, porque Deus ia castigar a gente. Mas a Bíblia diz, e Pedro está reforçando apenas uma ideia do Antigo Testamento, de que a nossa relação com Deus não pode ser baseada no medo, deve ser baseada no temor, um sentimento de profundo respeito e obediência. Provérbios 9:10. Quem achar aí pode ler para a gente, por favor, porque é um dos textos principais que falam sobre isso. O que é esse temor? De maneira prática, como que o temor se identifica na minha vida, se manifesta na vida de um homem ou de uma mulher temente a Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Obrigado, Adriana. É isso mesmo. O temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. Sabe o que falta muita sabedoria para as pessoas hoje? Porque elas não têm respeito a Deus. Tem medo, mas não tem respeito. Você que é mãe, você gosta quando seu filho obedece você, certo? Agora, você prefere que quando seu filho obedece você por medo ou quando ele obedece você por respeito? Por respeito, né? Você que é pai, você prefere que os seus filhos obedeçam você por medo ou por respeito? Respeito. Percebem a diferença no nível de relacionamento? Eu temo ao Senhor porque o temor ao Senhor me conduz a uma vida de sabedoria. Deus vai me ensinar a me portar diante da vida, diante dessas provações, dessa corrida que eu estou enfrentando dia a dia. Deus vai me capacitar. Porque o que se espera de mim, enquanto homem e mulher, é que eu tenha temor durante o quê? A minha jornada terrena. Eu preciso falar isso para você. A nossa vida não acaba aqui. A nossa vida não acaba aqui. Nós viveremos eternamente. Eu gosto muito de uma imagem que um dia me ensinaram a pensar sobre a vida nessa terra. A vida nessa terra é como a escola, como o ensino fundamental 2. A gente sofre bullying, a gente sofre perseguição, a gente sofre decepção, a gente passa por prova, a gente reprova, a gente fica para recuperação terapêutica, mas o ensino fundamental encerra. E aí vem o ensino médio. E aí a Terra, quando a gente vira adulto, parece o ensino médio. Porque a gente está aprendendo coisas novas, a gente não é mais criança, mas a gente continua sendo provado, continua sofrendo bullying, continua sofrendo decepção, descobertas novas, mas o ensino médio termina. A vida nesta Terra é um teste, é uma provação, para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. A maneira como você vive aqui determinará a maneira como você viverá na eternidade. Eu acho muito interessante o versículo 18, quando ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas que acabam, coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. E só quem não tem consciência de eternidade é que vive de maneira vazia. Porque a gente acha que a vida se resume a aqui e agora. Mas a vida não se resume a essa existência. Nós não reencarnaremos, não é a fé cristã. A fé cristã, e Jesus nos ensinou isso, que uma vez que a gente morre, a gente vai e começa a desfrutar de uma vida eterna. A gente não precisa passar pelas mesmas provas aqui, porque aqui se passa uma vez. Nós desfrutamos de uma vida, de uma qualidade de vida que ela nunca mais acaba.
ela é eterna. E para a gente passar nessa prova, não adianta a gente ser um bom aluno. Porque o desafio da gente é a gente ser parecido com Jesus. Porque Ele já passou pela prova. Ele foi aprovado. E a maneira vazia da gente viver é essa maneira egocêntrica. Às vezes parece que a vida é um vagão de trem em alta temporada. É cada um por si e Deus nem está aí. Porque talvez a gente não tenha consciência do poder da graça de Deus na nossa história. Enquanto a religião impõe que você precisa fazer algo para merecer a salvação, no Evangelho de Jesus ela é pela graça, não preciso pagar nada. Na religião eu preciso ser uma pessoa boa para ser salvo. No Evangelho de Jesus eu me torno uma pessoa boa porque eu fui salvo. É diferente. Eu fui resgatado, eu fui transformado. E eu achei tão lindo esse vídeo porque ele fala exatamente disso. A graça alcançou alguém como eu. Eu não sei no que você está perdido. Eu não sei no que você está aflito. Eu não tenho condições de saber isso. Mas Jesus sabe. E Jesus sabe para onde está conduzindo a sua vida. As provações que os irmãos lá na região para onde Pedro mandou as cartas, eles estavam passando por provações e Pedro estava dizendo para eles: permaneçam firmes, perseverem, porque essas provações estão sendo usadas por Deus para fazer Cristo ser revelado em vocês. Provações servem para trazer Cristo à tona, para que o caráter de Cristo seja impresso em minha história, em minha vida. E concluindo, versículos 21 a 23. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados ou nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Qual era o convite de Pedro no início? Por causa do temor a Deus, do respeito a Deus, vocês devem ser santos como Deus é santo. E como que santidade para Deus se manifesta? Santidade não se manifesta em quanto tempo você ora. Santidade não se manifesta em quanto tempo você canta músicas de Deus. Santidade não se manifesta em quanto dinheiro você dá para a igreja. Santidade não se manifesta em quantas vezes você frequenta um culto ou uma igreja. Santidade se manifesta dessa forma: em você conseguir amar as pessoas de uma maneira que não seja hipócrita. Eita! A gente não consegue. A gente não consegue. É impossível para a gente. A não ser que alguém santo passe a fazer parte da minha vida, habite o meu coração e comece a me transformar de dentro para fora. De tal maneira que eu começo a olhar as pessoas de uma maneira que eu não conseguia olhar antes. Eu começo a olhar para um mendigo na rua e eu consigo enxergar acima, além do mendigo. Eu consigo olhar para um político corrupto e consigo olhar além do político corrupto. Eu consigo olhar para o meu irmão de sangue com quem eu não falo há anos e eu consigo olhar alguém além do meu irmão. Eu consigo olhar para mim mesmo e consigo enxergar alguém além de mim mesmo. Porque eu estou começando a enxergar as pessoas com os olhos de Jesus. E isso, ser humano nenhum consegue fazer, gente. Ser humano nenhum consegue fazer. E como que isso acontece? Versículo 22. Vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Qual verdade? A Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente obedece Jesus, a gente começa a ser purificado. E Jesus começa a santificar a nossa vida a partir do seu Santo Espírito. E mais ainda,
Amem sinceramente de coração uns aos outros. Porque o versículo 23 diz isso. Porque vocês nasceram de novo, foram regenerados, vocês nasceram de novo por meio da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Não é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo de Deus encarnado. Percebem? Antes a gente vivia em função de uma igreja, antes a gente vivia em função de uma religião, antes toda a nossa forma de enxergar o mundo era moldada a partir dessa experiência religiosa. Agora é diferente, porque a gente entregou a nossa vida a Jesus, a gente se rendeu a Ele, a gente foi escolhido por Ele, e agora a nossa vida é outra. A gente não se relaciona mais por causa do medo, a gente se relaciona com Deus por causa do temor, do respeito. E a gente se relaciona com as pessoas por causa do amor de Jesus por nós. Esse ano vai ser um ano diferente para você. Vai ser um ano diferente para mim. Porque vai ser um ano onde a gente está tendo consciência de que Deus usa as provações para que Cristo se revele em nós. E Cristo se revelará na sua vida. E sabe o que vai acontecer? Quando você começar a ouvir o seguinte testemunho da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, você mudou. E aí você vai saber, eu não sou capaz de mudar. É só Jesus quem pode fazer isso na minha vida. Nós vamos orar por isso. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do bom Deus. Feche seus olhos e abra o seu coração.